Olá, eu sou o Vitor e sou professor de Filosofia da Rede Estadual. A filosofia sempre parte do questionamento. Seu papel é apresentar as perguntas certas para as questões mais fundamentais da existência humana. Por exemplo, já deve ter passado pela sua cabeça as seguintes questões: como surgiu o universo? Qual é a origem do ser humano? Essas perguntas também foram feitas pelos filósofos pré-socráticos, os primeiros filósofos. Mas muitas dessas perguntas também são feitas por outras formas de conhecimento, como, por exemplo, o senso comum, a religião, o mito e a ciência. Assim, podemos ver que existem vários tipos de conhecimento, e a diferença entre eles é o caminho que cada um deles percorre para chegar ao seu objetivo. Quer saber um pouco mais sobre isso? Vem comigo! Mas o que é conhecimento? De modo geral, podemos entender conhecimento como o resultado da relação entre o sujeito, que conhece, e o objeto, que ele deseja conhecer. Além desses dois elementos, ainda temos um terceiro elemento, que é o significado, que é a imagem mental que o sujeito tem do objeto. Mas atenção, o significado não é o objeto. Ele é a representação do objeto no intelecto do sujeito. Você já percebeu que constantemente transformamos a informação em conhecimento? Fazemos isso ao lermos uma notícia, ao estudarmos atentamente alguma coisa, ou ainda quando pensamos sobre nós mesmos ou sobre a sociedade. Mas para que conhecemos? Simples, para satisfazer a nossa enorme curiosidade sobre tudo aquilo que nos rodeia. É um erro afirmar que a tarefa de questionar e investigar pertence apenas aos filósofos. Os cientistas, os religiosos e as pessoas em geral também formulam perguntas durante toda a sua existência. Isso acontece porque a busca pelo saber faz parte da nossa natureza. Certa vez, Aristóteles disse que todos os homens têm naturalmente o desejo de conhecer. Bonita frase, Aristóteles! Mas o que quer dizer? Explico. Podemos entender essa afirmação de duas maneiras diferentes. A primeira é que ele busca estabelecer a razão como condição diferencial entre o ser humano e a natureza, entre o homem e o animal. E a outra, ele procura apresentar o conhecimento como condição necessária para afastar-se das meras opiniões e das explicações míticas sobre o mundo e sobre a existência. Agora, tendo pensado um pouco do porquê conhecemos, chega a hora de nos perguntarmos: para que nós conhecemos? Qual é a finalidade do conhecimento que construímos? De acordo com Aristóteles, os seres humanos se distinguem dos animais pela inteligência simbólica, que é a capacidade que os seres humanos têm de pensar e assim problematizar o seu entorno físico e cultural. Quando falamos de inteligência simbólica, falamos da nossa capacidade de inferir sobre um objeto ao qual estamos buscando conhecer. No caso do entorno físico, estamos nos referindo à natureza, propriamente dita, o céu, as árvores, o mar e tudo que nos rodeia. Já ao entorno cultural, quando falamos dele, nós nos referimos a tudo que o ser humano produz, ao ser, ao estar, ao agir no mundo. O que construímos, seja de forma estrutural ou cultural, música, arte e etc. Temos que ter em mente que o ser humano interfere na realidade natural e a modifica, enquanto os outros animais apenas são predominantemente adaptativos ao ambiente em que eles se encontram. Vamos deixar isso mais claro com um exemplo.
o do João de Barro. O passarinho que, desde que ele existe sobre a terra, constrói a mesma moradia. Ele não pensa ou copia a casa dos outros passarinhos. Na verdade, essa construção é fruto de uma programação instintiva, onde o João de Barro não tem como negar e acaba fazendo intuitivamente. Diferentemente do João de Barro, o ser humano começou morando em cavernas e com o tempo começou a construir cabanas, casas de madeira, casas de alvenaria. E hoje em dia o homem é capaz de construir arranha-céus com mais de 100 andares. Aí fica a pergunta: por que o ser humano progrediu e o João de Barro não? Hein, pessoal? O ser humano, à medida em que ia explorando o seu objeto de conhecimento, que seria a casa, a moradia, no caso do nosso exemplo, também ia pensando sobre ele e problematizando a arte de como fazer, de como construir casas cada vez melhores e mais confortáveis. Coisa que o João de Barro, até onde nós sabemos, não dá muito conta de realizar, não. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: nós podemos pensar, sentir, problematizar e agir. Isso são coisas importantíssimas no processo para produzirmos informações, conhecimentos, saberes, e são atividades inerentes e exclusivas do ser humano. Agora que já vimos um pouco do porquê e também do para que conhecemos, podemos começar a analisar os diferentes tipos de conhecimento. Sim, existe mais de um tipo de conhecimento. Para entender, vamos a um exemplo. Imagine uma conversa entre 4 pessoas. O filósofo grego Platão, João, o apóstolo de Jesus, Albert Einstein, o cientista, e Yoda, o mestre Jedi. Qual deles é o mais sábio? Observe. Se pedisse a Platão para que ele fizesse uma pregação, ele não seria capaz. E se pedisse a João para que ele me explicasse o mito da caverna de Platão, certamente ele não conseguiria fazer isso, não é verdade? E se ainda nós pedíssemos ao Albert Einstein que nos ensinasse a ser um Jedi, ele teria muitas dificuldades. E ainda se a gente pedisse ao Yoda para que explicasse a teoria da relatividade, não sei se boa coisa ia sair, não é verdade? Vejam, cada personagem da nossa história tem um tipo de sabedoria. É impossível escolher o mais sábio ou o menos sábio entre eles. De maneira semelhante, se articulam também os diferentes tipos de conhecimento. Dentre as múltiplas formas de conhecimento, destacamos 4. O conhecimento empírico, também conhecido como saber do senso comum, ou ainda o conhecimento vulgar. Ele se baseia na vivência espontânea e começa a ser construído tão logo o homem é lançado no mundo, tão logo a gente nasce. Ele vive esse processo até o dia da sua morte, ou seja, a gente está sempre no conhecimento vulgar. Por isso, tudo que diz respeito à condução da nossa vida na Terra pode se tornar objeto a ser explorado e também representado nesse nível de conhecimento de realidade. Esse não é um saber sistemático, ou seja, ele não é produzido com base em pensamentos metodológicos, feitos para conduzir uma relação entre sujeito e objeto, como a gente falou lá no início, mas a partir das experiências do ser humano no seu dia a dia, no seu cotidiano. Outro tipo de conhecimento é o conhecimento teológico ou religioso. Assim como o conhecimento empírico se baseia nas experiências do cotidiano, e o conhecimento mítico na crença em seres fantásticos, o saber teológico ele se fundamenta na fé. Ele é dedutivo,
por partir de uma realidade universal, para representar e atribuir sentido e realidades particulares. Desse modo, o conhecimento teológico parte da compreensão e da aceitação da existência de um Deus ou deuses, os quais constituem a razão de ser de todas as coisas. Esses seres revelam-se aos seres humanos e dão ao homem e à mulher as suas verdades, as quais se caracterizam por ser indiscutíveis e inquestionáveis, ou seja, dogmas. Se assim é, a religião não precisa compreender esses dogmas, mas aceitá-los. É esse processo que o conhecimento teológico investiga e tenta explicar. Já o conhecimento filosófico é racional. Baseia-se na especulação em torno do real. Por isso dizemos que é uma atitude. Ele é sistemático, mas não é experimental. Vai à raiz das coisas e é produzido segundo o rigor lógico que a razão exige de um conhecimento que quer buscar a verdade existente. Nessa investigação, o conhecimento filosófico visa os porquês de tudo que existe. Ele é ativo, pois coloca o ser humano à procura de respostas para as inúmeras perguntas que ele próprio pode formular, como, por exemplo, o que é o homem? De onde ele veio? Para onde ele vai? Qual é o valor da vida humana? E o que é o tempo? Semelhantemente ao conhecimento filosófico, o saber científico também é racional e é produzido mediante uma investigação da realidade. Seja por meio de experimentos, seja por meio da busca do entendimento lógico dos fatos, fenômenos, relações sociais, coisas, seres e também acontecimentos que ocorrem na realidade cósmica, humana e natural. Trata-se de um conhecimento que é sistemático, metódico e que não é realizado de maneira espontânea e intuitiva, ou baseada na fé, ou ainda simplesmente na lógica racional. Ele prevê ainda a experimentação, validação e a comprovação daquilo que chega a título de representação do real. Mediante as leis que formula, o conhecimento científico possibilita que o ser humano elabore instrumentos que são utilizados para intervir na realidade e transformá-la para melhor, mas às vezes também para pior. Na aula de hoje, falamos um pouco sobre o conhecimento. Muito pouco mesmo. Isso quer dizer que o nosso estudo não acaba aqui. Não esqueça de acessar os materiais disponíveis no aplicativo e de tirar dúvidas com seu professor. Lembre-se, sempre haverá muito e muita coisa para conhecer. A jornada pelo conhecimento nunca se esgota. Hoje, ficamos por aqui. Tchau!